Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de abril de 2018. O Livro dos Espíritos partiu no dia 18 de abril de 1857, há 161 anos. Allan Kardec publica a base filosófica do Espiritismo com os princípios doutrinários, é o marco inicial da codificação espírita. Com o didático método de entrevista, Kardec apresentou inicialmente 501 perguntas aos espíritos, obtendo, de diversos médiuns, claras e elucidativas respostas, atualizadas até aos nossos dias. Esta obra indispensável é dividida em 4 grandes partes, com 1018 perguntas e respostas dos espíritos, abrangendo os temas fundamentais de nossa vida: as causas primeiras, Deus, o universo, a criação e o princípio vital, o mundo dos espíritos, imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, reencarnação, as leis morais. Sendo Jesus considerado o modelo da perfeição moral para a humanidade, e esperanças e consolações, com análise das penas e gozos terrestres e futuros. Herculano Pires, em 1957, quando o Livro dos Espíritos completou 100 anos, escreveu, com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia Espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Kardec lançou a publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. O livro nasceu sob o signo da polêmica, e como tal, esgotou-se rapidamente. A primeira edição era composta de 3 livros partes, intitulados Doutrina Espírita, Leis Morais, Esperanças e Consolações. A segunda edição, publicada em março de 1860, base da maioria das traduções brasileiras, foi uma ampliação significativa da primeira edição. Ela apresentava 1019 questões feitas aos espíritos, acrescidas de comentários, contra as 501 questões da primeira edição. A primeira parte desdobrou-se em 2 causas primeiras e mundo espiritual ou dos espíritos. Criticado por uns, elogiado por outros, o livro coroa o projeto original do professor Revail de discutir filosoficamente com os espíritos, através de diferentes médiuns, questões de assuntos diversos, capazes de circunscrever uma doutrina que tratasse da origem, trajetória e destino dos espíritos. Os leitores cuidadosos verão que os espíritos de Kardec dissertam sobre temas caros à filosofia e aos filósofos europeus do século XIX, o que tornou o livro singular entre a produção espiritualista de seu tempo. Como foi redigido o Livro dos Espíritos?
As principais fontes que temos são a Revista Espírita, publicada mensalmente por Kardec, e os textos autobiográficos publicados no livro Obras Póstumas, especialmente o que se intitula Minha Iniciação ao Espiritismo. Silvino Canuto Abreu é um dos autores brasileiros que tratou do tema com fontes privilegiadas. Ele teve acesso a documentos de Kardec, como a sua correspondência, ainda não publicada. O professor Rivail se aproximou dos grupos espíritas a convite de confrades magnetizadores, embora não acreditasse na manifestação de espíritos. À sua época, já houvera tido contato com sonâmbulos, que eram pessoas que alteravam seu estado de consciência sob efeito do magnetismo e eram capazes de relatar percepções que não seriam possíveis pela via dos sentidos, como a realização de diagnósticos de órgãos internos dos consulentes. Os médiuns norte-americanos haviam estado na Europa e fizeram demonstrações de fenômenos das chamadas mesas girantes. Canuto Abreu afirma que antes de sua passagem, nos círculos de magnetizadores, alguns fenômenos já haviam sido objeto de experimentação com sonâmbulas francesas. Rivail frequentou grupos mediúnicos que recebiam convidados externos. Impressionou-se com as informações que os espíritos traziam através da psicografia mecânica, observou outros tipos de mediunidade, como a incorporação, o sonambulismo mediúnico inconsciente, a mediunidade auditiva e a clarividência, ao longo de seus estudos. Contudo, ele se incomodava com o caráter fútil das perguntas que eram dirigidas aos espíritos em alguns destes círculos. Os espíritos incentivaram Rivail a empreender um projeto de pesquisa sério, o que o levou a desenvolver uma metodologia própria para fazer o diálogo com os espíritos e redigir seu livro. Ele focalizou suas questões em 3 grandes temas: a filosofia geral, a psicologia e a natureza do mundo invisível, conforme Obras Póstumas, pág. 269. No princípio de seu trabalho, Rivail obteve muito material e teve a oportunidade de questionar diversos espíritos através da mediunidade de psicografia mecânica de Caroline Julie Baldin. Em 1855 as jovens apresentavam, respectivamente, as idades de 16 e 14 anos. Basicamente, Rivail preparava os temas, desenvolvia perguntas em sua casa, multiplicava questões sobre os temas, de forma a deixá-los claramente expostos e os levava à residência das Baldin. Elas psicografavam com o auxílio de uma corbelitope, ou cesta de bico, que era uma cesta comum com uma ponta na qual se colocava um lápis ou outro material capaz de escrever sobre a ardósia. O leitor interessado encontrará descrições detalhadas das cestas e pranchetas utilizadas à época no capítulo 13º de O Livro dos Médiuns, de Kardec. As meninas colocavam a ponta dos dedos no corpo das cestas duas ao mesmo tempo e, conversando assuntos triviais, esta movimentava-se redigindo as respostas às questões propostas, enquanto as jovens conversavam assuntos diversos. Rivail formulava as perguntas verbalmente e às vezes mentalmente, o que lhe dava mais confiança na existência de seres inteligentes, capazes de lhe perceber os pensamentos. Os espíritos incentivaram Rivail a rever os conteúdos e ele resolveu submeter os textos a outros médiuns. A terceira principal médium da construção da primeira edição de O Livro dos Espíritos foi Ruth Celine Jaffet, que concedeu a Rivail, a pedido dos espíritos, sessões sem público, voltadas à revisão do texto do livro nascente. Canuto Abreu afirma que Kardec incentivou posteriormente as médiuns a escreverem com pena de pato, o que aumentou a capacidade de produção mediúnica.
Além das 3 médiuns, Kardec incluiu textos recebidos por correspondência ou de círculos que visitou, conforme Revista Espírita, 1858, pág. 34, e contou com a colaboração de outros médiuns, em menor escala. Da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes recompostas no silêncio e na meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Allan Kardec, Obras Póstumas, pág. 270. Rivail não publicou o nome dos médiuns e os protegeu do público quanto pôde. O assédio e perseguições sofridas pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, parece ser uma das razões de tanto zelo com a identidade das jovens. Ele, mesmo adotando pseudônimo, contudo, não seria poupado. Uma curiosidade, a médium Hermance Faux não participou da primeira edição de O Livro dos Espíritos, embora seus trabalhos estejam presentes em quase todos os exemplares da Revista Espírita de 1858. Canuto Abreu, em O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, escreve que ela teria sido apresentada a Rivail no período do lançamento de O Livro dos Espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril, por Feijão.